meu nome é Catane Monteiro, eu sou professora da Universidade de Caxias do Sul, do curso de História, desde 2002. E a minha trajetória como pesquisadora, ela se inicia de fato quando eu ingresso no mestrado na PUC do Rio Grande do Sul, em 99. Depois eu fiz o doutorado em 2006, ingressei no doutorado em 2006 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a temática da biografia do Celeste Gobato, tanto no mestrado quanto no doutorado. No doutorado eu ampliei a abordagem que eu iniciei no mestrado, e quando eu ingressei na universidade em 2002, eu já comecei a realizar algumas pesquisas, mas efetivamente se consolida a minha trajetória como pesquisadora a partir da criação do programa de pós-graduação em História em 2013, aí de uma forma realmente mais efetiva. Então, desde então, mestrado, doutorado e o programa de pós-graduação em História da UCS se constituem como os lugares onde eu fui me fazendo e me faço pesquisadora, historiadora cotidianamente. O meu interesse pelo Celeste Gobato, ele se deu a partir também de uma preocupação e de um desejo meu de entender aspectos da história política local, mais especificamente de como a comunidade, como a cidade se comportava diante de alguns eventos políticos assim bastante marcantes e turbulentos. Então eu pensei no momento na questão da Revolução de 1923, que foi um momento muito marcante da política no estado, do Rio Grande do Sul, porque coloca em xeque o domínio do PRR, do Partido Republicano Rio-Grandense, sobre o domínio do Borges de Medeiros, que já estava no poder há 4 mandatos, e em 1922 vai ser eleito para um 5º mandato, o que vai causar um grande rebuliço, uma grande movimentação no Estado, em função de que a oposição se coloca de uma forma muito forte nesse processo. E eu queria entender como Caxias se movimentou nisso, como é que a cidade participou desse episódio, quem da cidade participou desse episódio, de que lado as pessoas se colocavam. E nesse sentido, a partir disso, eu fui para o arquivo, comecei a pesquisar no arquivo histórico de Caxias, um arquivo maravilhoso, tem um acervo incrível, e fui direto para os periódicos, para os jornais da época. E aí comecei a perceber que em Caxias houve um movimento de oposição ao PRR muito forte, alguma coisa que de certa forma contradiz um pouco o senso comum de que a cidade tem uma tradição de pacata, de aceitar tudo que vinha do governo, e não foi nada disso. Eu me deparei com uma configuração assim da política, um desenho da política muito interessante, muito ativo, e de uma forte resistência, de uma forte oposição ao domínio do PRR. Então comecei a pesquisar, e o que acontece? O nome do Gobato ele começou a aparecer em função de que o pacto que foi assinado, o chamado Pacto de Pedras Altas, que pôs fim a esses conflitos da Revolução de 23, ele previa que não se poderia mais haver reeleição, tanto para o executivo estadual quanto o executivo municipal. A exemplo do Borges de Medeiros, que já estava no poder há quatro mandatos, o intendente local, o intendente Pena de Moraes, já estava há 3 mandatos. Então também teve uma questão assim que atingia diretamente o Pena de Moraes. E o Gobato vai suceder o Pena de Moraes em 24. Devido a essa questão do que previa o acordo assinado em 23. E aí eu comecei a ver que o Gobato, na verdade, ele não preenchia todos os critérios para essa eleição, porque a lei eleitoral previa que o candidato deveria ser naturalizado brasileiro há pelo menos 4 anos, residir na cidade há pelo menos 1 ano,
e ser maior de 25 anos. O Gobato só cumpriu o critério da idade, né? Porque ele se naturalizou só em 1935 e desde que ele veio da Itália, que ele chegou no Brasil em 1912, para ser professor da Escola de Engenharia de Porto Alegre, ele residia na capital. Então eu fiquei pensando que elemento será, né, o que levou o Gobato a ter essa ascensão política. E aí comecei a pesquisar, a ver que até então o nome do Gobato ele não aparecia de forma nenhuma em relação a aspectos políticos da cidade. E dessa forma também comecei a pensar na ideia de italianos no poder. O Gobato, Celeste Gobato, foi o segundo intendente de origem italiana a governar o município. O primeiro foi o Vicente Rovea, lá em 1907. Então comecei a pensar o que teria motivado, né, essa ascensão política do Gobato e de que maneira a administração do Gobato foi importante para a cidade, no sentido dele, entre aspas, falar a mesma língua da comunidade, né? Porque a gente está falando aí de 1924, 25, então é ainda a segunda geração da imigração e é claro que a maioria da população ainda é uma população de imigrantes italianos, né? E seus descendentes. Conforme eu fui pesquisando, eu fui vendo que esse momento político, ele começa a destacar a figura do Gobato a partir de alguns recursos, de alguns capitais que ele carrega, né? Especialmente a questão de ser um professor da Escola de Engenharia de Porto Alegre, a questão dele ser um intelectual da vitivinicultura, algo que era muito importante para a região. Caxias ainda era a maior produtora de uva, né, da região. O fato dele ser italiano também foi uma questão muito importante, né? Esse capital étnico foi muito importante para essa ascensão política, mas o Gobato, claro, ele tinha um discurso, né? Quando ele foi convidado, isso os jornais noticiavam assim cotidianamente, então é uma fonte incrível assim para a gente problematizar essa questão do jogo político. O Gobato se dizia um homem dedicado exclusivamente à questão da agricultura, à questão da educação agrícola e que, portanto, as questões da política não faziam parte, né, das suas pautas de interesse. Mas, na verdade, a ideia do desinteresse, né, e eu me pautei muito nos estudos do Bourdieu para justificar isso, né, trabalhando a questão do poder político e do campo político, essa ideia do eu não estou tão interessado assim, os meus interesses são outros, isso também é uma estratégia política, né? Porque há um interesse no desinteresse quando ele traz algum benefício para as pessoas. Então isso faz parte, a gente ouve até hoje, eu não queria muito assumir esse cargo, mas insistiram tanto, né, que então eu decidi me colocar à disposição da comunidade. Então, na verdade, o Gobato começou a perceber, né, o que ele podia também lucrar com aquilo. Né? Ele, é claro, ele foi um cara muito dedicado, extremamente dedicado à questão da agricultura e é inegável que essa era uma das pautas que moviam ele cotidianamente, né? Uma questão que eu trabalho bastante na minha tese, mas ele estava jogando o jogo. Né? Ele estava jogando o jogo e ele se colocava então de uma forma serena, de uma forma assim, que não estava assim tão afoito para exercer um cargo político. Né? Então essa é uma questão do desinteresse. De qualquer maneira, há um interesse nesse discurso do desinteresse. Né? Isso acalmou a oposição, porque essa é uma questão muito importante, né? Um outro aspecto que levou o PRR a recrutar o Gobato, né? Porque o Gobato foi recrutado, na verdade, para apaziguar os ânimos na cidade. Porque a cidade estava um alvoroço, completamente dividida, e com uma forte tendência oposicionista, né? Uma forte tendência da oposição.
Então, e o Gobato tinha uma admiração muito grande pelo Assis Brasil, que era o líder da oposição, né, congregados lá na Aliança Libertadora. Ele tinha uma admiração muito grande pelo Assis Brasil, isso aparece nos escritos dele. O Gobato foi um cara que escreveu durante 35 anos para o Correio do Povo, que era um jornal que tinha, né, uma abrangência muito grande, escrevia para a revista Egatea, da Escola de Engenharia. Em vários desses artigos que ele escreve, ele traz, né, uma admiração pelo Assis Brasil, que também era um cara que escrevia sobre agricultura, que tinha interesse na agricultura. Então, né, quer dizer, o Gobato, apesar de ser um cara que estava na escola de engenharia, né, e a escola de engenharia era uma escola que tinha toda uma relação com o governo do estado, né, e ao mesmo tempo simpatizante do líder da oposição, ele se coloca como um sujeito neutro, né? Então essa foi uma questão muito importante, pesou muito. E um fato curioso nesse momento é que em 24 seria seria publicada a segunda edição do Manual do Vitivinicultor Brasileiro, né, que foi a grande obra do Gobato, enfim. E o prefácio seria do Assis Brasil. O prefácio estava pronto, né? E nessa turbulência toda, obviamente, que não houve o prefácio do Assis Brasil. O prefácio do Assis Brasil foi mais adiante, né? Ele acabou sendo colocado numa reedição mais para frente. Mas isso demonstra como os ânimos estavam acirrados e que também o Gobato teria que ceder em algum momento. O Gobato, na verdade, ele vai comungar desse projeto de progresso e de modernização da cidade, né? Isso é uma coisa que não era uma coisa local, era uma coisa, eu diria assim, do país e do Ocidente, né? Claro, em cada lugar com os seus ritmos. Então a ideia é o progresso pelas obras, é uma visão bastante positivista da política, né? Da organização das cidades, enfim. E claro, muitos dos projetos estavam vinculados a essa questão da infraestrutura da cidade. A cidade ainda era uma cidade muito precária em relação a serviços públicos, a infraestrutura, né? Então o Gobato já vai trazer numa das suas primeiras pautas assim, a questão do abastecimento de água, que ele dizia que era a questão mais importante da cidade, porque ele verificava e ele acreditava que os problemas de doenças, como infecção, a febre tifoide, né, elas estavam vinculadas a essa questão do abastecimento de água, né, da má qualidade da água. Então essa vai ser uma pauta muito importante para ele, tanto que aqui está, né, a materialização dessa obra. A questão das estradas, que eram extremamente precárias, que faziam a relação da cidade com a zona rural, porque no momento que o Gobato assume, né, pelos dados que eu apurei, a população de Caxias era de 34 mil habitantes e 22% residiam na zona urbana, né, a maioria na zona rural. Então esse escoo da produção, né, as estradas eram precárias, eram terríveis, né. A gente vê pelos relatórios os produtores seguidamente reivindicando isso, né, a melhoria das estradas. Isso vai ser uma questão bastante importante. A questão da educação também, o Gobato vai investir e se preocupar bastante com a questão do ensino, da ampliação. Então é interessante perceber também que em 1925 o Gobato ele lança um projeto semelhante ao Bolsa Escola, né? As famílias receberiam um percentual a partir da presença dos alunos na escola. E isso teve um efeito pelos dados que ele traz, né, que houve um maior comparecimento das crianças na escola. Então teve algumas ações assim bastante importantes nesse sentido. Mas é importante destacar também que se o Gobato foi recrutado para apaziguar os ânimos, ele também vai ser chefe da polícia, né? Então ele seguidamente tinha que produzir relatórios e relatórios por Borges, né, dando conta da situação política, dos casos que ocorriam aqui. E essa documentação é muito interessante, que são as correspondências, né, estão no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul.
correspondências entre o Borges, o Gobato e lideranças políticas, empresários da cidade. O Gobato foi muito perspicaz quando ele assumiu o governo em Caxias, né, o executivo municipal, porque uma das primeiras coisas que ele fez foi criar uma comissão pró-Caxias. Né? E essa comissão pró-Caxias, ela se desmembrou em subcomissões. Então, ali naquelas subcomissões, ele chamou as lideranças da cidade, ele chamou os empresários da cidade. Bom, o vice do Gobato era o Abramo Eberle, né? Então, só para ter uma ideia do poder, né, dessa elite econômica que também vai fazer parte desse projeto político. E essas subcomissões, então, elas eram formadas tanto por pessoas do setor do comércio e da indústria que vem se fazendo, por membros da Igreja Católica, né? E uma das comissões mais importantes, uma subcomissão muito importante, foi a subcomissão de propaganda, né, que tinha alguns empresários, agora não recordo exatamente os nomes, mas tinha um membro da Igreja Católica. Né? E essa comissão de propaganda, essa subcomissão de propaganda, ela vai ser muito importante para viabilizar, né, a arrecadação de recursos para a realização de muitas obras. Mas é bom lembrar que já no início do governo do Gobato, ele vai criar a Caixa Municipal, uma caixa municipal. Então, essa subcomissão de propaganda, ela foi responsável por angariar e chamar pessoas para depositar nessa caixa, né, para realizar as obras. A hidráulica é um exemplo disso. Né? Quando houve o projeto da hidráulica, houve uma movimentação muito grande dessa subcomissão de propaganda para convencer mais pessoas a depositar na Caixa Municipal. Um outro jogo assim do Gobato foi acionar os senadores gaúchos. Né? Então, alguns senadores gaúchos, porque é interessante. Nesse processo do Pacto de Pedras Altas, que impôs a proibição de reeleição para o Executivo, também propôs, também determinou que deveria haver no Rio Grande do Sul eleições para deputados federais e para renovação do Senado. Isso aconteceu em maio de 1924. Se em 22 a situação política já estava complicada, em 24 aí a coisa realmente fica muito complicada, porque Caxias fazia parte do 1º distrito e foi responsável, né, por contribuir para a eleição de 3 senadores da oposição. Então, aí já estava claro que uma forte oposição ao PR estava firmada. Mas também teve senadores eleitos e deputados do PRR, que alguns, inclusive, eram membros da Escola de Engenharia, né, colegas do Gobato. Então, ele conseguia atuar nessas duas frentes. Então, para viabilizar a construção da hidráulica, houve também, né, foi um projeto de lei, que passou pela Câmara de Vereadores, assim, na época não chamava Câmara de Vereadores, para depósitos na Caixa Municipal, e também o Gobato então aciona esses senadores para propor uma emenda no orçamento do Ministério de Guerra. Né? Em contrapartida, o Ministério de Guerra, né, ele mandaria uma verba para a intendência, para a construção da hidráulica, e abasteceria o quartel federal, né, essa coisa da troca de favores aí. Apesar disso, né, os recursos não eram suficientes, porque é uma obra monumental para a época, era uma obra, né, muito cara. O Gobato contraiu um empréstimo com uma empresa privada de 3.000 conto de réis. Então, havia condições políticas e econômicas, mas o endividamento do município com a obra da hidráulica foi o que promoveu um grande desgaste do Gobato, né? Do PRR, né? O Gobato foi acusado de enfraquecer o PRR na cidade, ele não tinha tato para a política, uma série de críticas foram destinadas a ele, mas em especial a questão do endividamento do município com essa obra.
né, por causa dos empréstimos contraídos. E é claro, o Gobato tinha uma relação muito interessante com o Borges. O governo do Borges, através da Secretaria de Obras do Estado, que muitos também eram membros da Escola de Engenharia, né? Tem toda uma rede, toda uma relação muito interessante, vai viabilizar politicamente muitas questões, né? A questão dos temas de história local, elas nunca estão deslocadas de um contexto maior, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na questão do saneamento em Caxias do Sul, né? É uma questão local, ela está completamente vinculada a uma questão maior, que é uma questão que eu diria da modernização do Ocidente, digamos assim, né? E se a gente for pensar no país, como esse início do século XX, a gente vê em vários lugares, né, em várias cidades do país, esse projeto de modernização, inclusive com muitas atitudes assim que a gente vê hoje que foram mal encaminhadas, né? De destruição de um patrimônio em função da modernização, né? E Caxias não está longe disso. Caxias é uma cidade que está imbuída desse espírito da modernização, desse espírito do progresso, e o progresso nesse momento ele significa obras. Então, há toda uma relação entre as questões, né? E o saneamento, ele até hoje é um grande problema para o país, né? E a gente vê em várias localidades, em várias cidades, isso sendo tratado, obviamente que sempre com ritmos diferentes, né? Eu acho que isso a história nos mostra muito, que apesar de haver um projeto de modernização, né, do país, agora ficando mais na questão do país, há ritmos muito singulares, muito específicos de lugar para lugar, dependendo da sua formação histórica, da sua estrutura, né? Mas o projeto é esse, é modernizar e modernizar pelas obras, né? A questão do saneamento, infelizmente, né? Claro, a gente teve vários avanços, mas ainda é uma questão muito séria, né, no país, ainda é um problema para a cidade de Caxias do Sul, é uma questão ainda não resolvida, né? Então é uma questão que foi reivindicada e é reivindicada continuamente, mas nem sempre atendida como deveria, e isso não é uma questão só local, isso é uma questão muito maior, né? É óbvio que uma pessoa vai assistir um documentário sobre a questão do saneamento em Caxias, ela vai conseguir olhar para o seu lugar e fazer uma certa leitura nesse sentido, né? Porque nós vivemos isso no nosso cotidiano, essa questão da água, né? O problema da água.